um carrão. Algumas pessoas lembram disso aí. Tem também uma outra transformação, eu não lembro agora qual TV que era, que as pessoas escreviam para lá, por exemplo, escreviam assim: eu quero que vocês peguem a pastora Luciana e transformem. E aí o cara pegava a pastora, ia para aquele lugar e mudava a vestimenta dela todinha, dava um trato no cabelo dela. Não que ela não está precisando não, tá, irmãos? Muito pelo contrário, o pastor Rob está cuidando muito bem dela. Então, mas eu lembro que a pessoa saía de lá o quê? Transformada. Mas o que me chama a atenção era uma transformação externa. Só se transformava o exterior. O interior da pessoa não era transformado. O interior do veículo, talvez eles até mexiam alguma coisinha. E pensando nisso, eu pensei sobre transformação de dentro para fora. Porque na verdade nós somos transformados pela palavra de Deus. E eu buscando um texto aqui, achei um texto que é pouco falado sobre ele, mas se você quiser abrir aí Marcos, no capítulo 15, nós vamos falar sobre um homem chamado Simão. A sua biografia é pouco lida, pouco conhecida, porque não tem muita coisa para falar dele, desse Simão aqui não. Esse Simão não é o Pedro, é o outro, né? Capítulo 15. Pedro, eu falei Marcos, né? Certo? Marcos, isso mesmo. Marcos, capítulo 15. Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Aí, ó. Nós vamos ler o versículo 21 apenas. Eu acho que todos acharam que está ali também. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Só esse versículo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ministrar na tua casa. Pelo privilégio que temos, Deus, de mais uma vez nos assentarmos enquanto ainda podemos fazer isso. Que o Senhor ministre em cada coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, querido, enquanto podemos fazer, né? Estamos vivendo numa época que está complicada. Cada dia que passa as coisas estão acontecendo. E a Bíblia diz que também que nos finais dos dias isso ia acontecer mesmo. A gente não tem que se apavorar, mas temos que fazer nossa parte, né? Então é o seguinte, irmãos. Tem uma frase que eu escutava muito na minha vida, que era do meu líder, que falava assim: Deus tira proveito de todas as coisas. Tudo na vida Deus tira proveito. E eu caminhei com essa frase, porque às vezes na nossa caminhada vão surgir situações na nossa vida que muitas vezes nós não vamos entender por quê. Às vezes nós vamos passar por circunstâncias que nós vamos perguntar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Deus, por que a minha família está passando por isso? Deus, por que meu filho está fazendo isso comigo? Tantas coisas que nós poderíamos enumerar nessa noite aqui. E a verdade é que Deus tira proveito de todas as coisas. Tudo na nossa vida tem um propósito. Tem uma coisa que se chama processo. Todos nós temos que passar por certos processos na nossa vida para chegar àquilo que Deus planejou para mim e para você. Na vida nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. E na vida deste homem não foi por acaso. Este homem, a Bíblia diz para mim e para você, que Jesus estava carregando a cruz, caminhando, e de repente os ombros de Jesus pesaram. E quando os ombros de Jesus pesaram, os soldados romanos olharam para o lado, tinha uma multidão acompanhando Jesus, e de repente ele chega e pega um homem: vem cá você, pum, e chama esse homem. Quem era esse homem? Era Simão. Era esse homem. Por que Simão? Quem era Simão? Simão era simplesmente um homem que os soldados romanos pegaram no meio da multidão. E ele poderia certamente pensar assim: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? A verdade é que aquele homem tinha acabado de sair do seu trabalho, estava caminhando junto na multidão, era um religioso, ele estava indo junto com aquela multidão. E ele, observando o que estava acontecendo, ele jamais imaginava que ele seria chamado ou puxado para carregar a cruz de Cristo Jesus. E aí eu pergunto assim, fiquei me perguntando, talvez aquele homem perguntou assim: poxa vida, eu estou no lugar errado na hora errada. E isso aconteceu comigo. Quantas vezes nós nos perguntamos assim também? A gente fala: meu Deus, por que isso foi acontecer logo comigo?
não era para eu estar aqui nessa hora, não era para eu nem ter passado aqui. Talvez ele pensou muitas coisas, talvez ele questionou muitas coisas, e na nossa vida também, nós passamos por coisas que às vezes nós falamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que isso vai acontecer logo agora? Eu estava fazendo tantos planos, eu estava pensando tantas coisas, e o Senhor permitiu isso tudo acontecer. Por que, Deus? E essa é a nossa pergunta. E quando se fala de transformação, chamados para transformação, este homem precisava passar por isso. Era um homem que não era conhecido, era um homem que não tinha nenhum status daquela época, era um trabalhador, mas ele foi buscado no meio da multidão, e Deus pegou aquele homem e colocou ele ali, e aquele homem agora carrega a cruz de Cristo, e é sobre esse homem que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Por quê, pastor? Porque nós temos muitas lições a aprender com esse homem. Se nós queremos ser transformados, existem algo na nossa vida que precisa ser transformado, sim, e nós somos transformados para quê? Para transformar outras vidas. Não adianta eu pensar em transformação para mim, se eu não tiver um preparo para transformar outras vidas, que Deus vai nos colocar diante dessas pessoas, para que essas pessoas sejam também alcançadas por cada um de nós aqui. Simão não imaginava o que ia acontecer na vida dele, mas de repente começa uma transformação na vida daquele homem. A primeira transformação que acontece naquele homem é que ele está num lugar onde ele nem imaginava, e quando ele chega naquele lugar, os soldados olham para ele, Jesus cansado, Jesus não estava aguentando carregar a cruz, e aquele homem então, ele foi chamado por os soldados romanos. E aí, irmãos, começa-se a história de hoje. Aquele homem coloca sobre os seus ombros a cruz. O que Deus fala para mim e para você nessa noite? Deus trabalha com propósitos na nossa vida. Nada acontece por acaso. Sempre há algo por trás de alguma situação que, mesmo que você não entenda, Deus está trabalhando, está preparando algo para lá na frente você saber que foi a mão de Deus que fez isso na sua vida. Então não importa o que você está passando, não importa a luta que você está vivendo, a Bíblia diz que constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, porque ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. O cara cansado, o cara saindo do trabalho, o cara pensando: eu vou para casa, mas antes eu vou dar uma passadinha ali. Ele deve ter falado: para que eu fui passar aqui? Maldita a hora que eu fui entrar nessa história. Mas talvez na cabeça dele até pensou isso. Mas Deus, ele tem planos diferentes para nós. Muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós questionamos a Deus, mas aprenda uma coisa nessa noite: não questione, não murmure, simplesmente entenda que Deus quer que você passe pelo processo, para lá na frente você glorificar o nome do Senhor Jesus. O grande problema é que nós não queremos passar pelo processo. Tudo na vida tem um processo. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer medicina, o processo da caminhada dela é longa, e às vezes durante a caminhada quantas coisas acontecem. Um militar, nós temos aqui meu irmão ali, o Gabriel, na época ele estava fazendo o curso lá de soldado, o tanto que esse menino sofreu, tanto que ele chegava na igreja e falava: rapaz, está osso, emagreceu tanto, hoje já engordou 10 quilos, está desse jeito. O processo, a primeira fase passou, mas ainda tem muita coisa para ele viver na vida dele. O que Deus está falando para mim e para você, querido, que há situações na nossa vida que você não queria passar, há situações na minha vida que eu não queria passar, mas é necessário o processo de Deus, porque Deus usa esse processo, o propósito dele, para o nome dele ser glorificado na minha vida e na sua vida. Então não sei o que você está passando nessa noite, mas Deus te trouxe aqui para ser transformado, para transformar vidas que serão entregues na sua mão. E aí nós vamos perceber que Simão, ele não entendeu nada. Às vezes você não está entendendo nada que está acontecendo com você. Talvez você está assim: eu não sei por que eu estou passando por isso. Não se preocupe, querido. Não se preocupe. Como diz o louvor que nós cantamos aqui: então vou levantar as minhas mãos e louvar. Louve a Deus, porque Deus está cuidando de você o tempo todo. Pastor, mas eu não estou vendo nada, Deus está cuidando de você. Você não está sozinho. Tem situações na nossa vida que a gente fala assim: meu Deus, agora eu vou chutar o pau da barraca, eu não vou aguentar mais, não vai dar. E aí a gente entrega nas mãos do Senhor, Deus vem e toma conta de tudo, e daqui a pouco você fala assim: Jesus, valeu a pena porque o Senhor está cuidando da minha vida. Tem um louvor antigo que fala: Senhor, valeu a pena, não compreendo os teus caminhos, mas uma te darei minha canção.
E é isso que a gente precisa fazer. Sabe, queridos, Simão tinha um plano de ir para casa, mas Deus tinha um plano maior para a vida daquele homem. Quero dizer para você nessa noite, Deus tem grandes planos para fazer na sua vida. Simão, então, a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto aqui, querido, que Simão estava vindo da onde? Fala do trabalho. Sabe, Deus está falando para mim e para você aqui, se eu quero ser transformado, se eu quero viver uma transformação na minha vida, eu preciso aprender uma coisa: Deus não trabalha com ninguém desocupado. Deus não trabalha, ele estava vindo do trabalho, sabe? Se tem algo que atrai a mão de Deus para a sua vida, são realmente pessoas ocupadas. Você já percebeu que na igreja tem pessoas que têm vários carros? São sempre os mesmos. Aqui não, né, pastor Robson? Só lá na Ceifa. Você vai fazer um evento, são sempre os mesmos. Você vai fazer mais uma coisa, são sempre os mesmos. São raras pessoas que mudam, são sempre as mesmas pessoas. Por que, pastor, isso? Porque são pessoas que se colocam na brecha para Deus usar. E quando você se coloca na brecha, Deus vai transformar a sua vida para você ser um instrumento nas mãos dele. O problema é que tem muitas pessoas acomodadas. Tem pessoas que vão à igreja, que vão ao culto e se fala assim: eu lembro de uma pessoa, lembrei agora, ele falou assim comigo: olha, eu quero ir para o céu, eu vou chegar na igreja, sentar no último banco, prestar meu culto a Deus, quando o Senhor dá a bênção apostólica, eu já saí, já estou lá na rua, não quero contato com ninguém. E aí eu falei: cuidado que do último banco para a porta é um pulo, não que quem senta lá atrás é um pulo para sair da igreja, não, sabe, irmãos? Mas não tem nada a ver isso. Mas tem pessoas, querido, que não querem sair da zona de conforto. Tem pessoas que não querem se ocupar. E na verdade, quando você pensa em Simão, ele pegou e estava vindo do trabalho cansado, mas quando colocou a cruz nos ombros dele para carregar, Deus falou assim: eu vou usar a vida desse homem, porque esse homem não tem tempo ruim com ele. Que Deus está falando para mim e para você: se eu quero ser transformado, eu vou ser transformado para fazer aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Não adianta eu pensar em transformação e continuar sentado num banco de igreja. Não adianta eu pensar em transformação e continuar fazendo as mesmas coisas que eu não faço. Como assim, pastor? Tem pessoas que estão na igreja a vida toda e não faz nada para Deus. Para que eu quero ser transformado se eu não quero ser usado pelo Senhor? O que Deus está falando para mim e para você nessa noite, Deus pega um cara que ninguém conhecia, Deus pega uma pessoa que não tinha nome, e Deus fala assim: é esse homem que eu vou usar, sabe por quê? Porque ele está em movimento, porque ele está trabalhando, ele está fazendo algo. O que Deus quer falar para mim e para você hoje aqui, que ele vai te transformar à medida que você realmente se movimentar nas mãos do Senhor, à medida que você se doar para Deus, Deus vai te pegar e Deus vai colocar você em lugar que você não imagina. Sabe por quê? Quem faz a obra é o Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu fico pensando assim: por que eu? Tem pessoas que querem pensar assim: eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Sabe, querido? Aonde você estiver, você vai ser um canal de bênção para outras pessoas que farão pé de você. Esses dias eu estava vendo um vídeo, talvez vocês até conhecem, daquele tenista famoso, aquele rapaz, o nome dele rapaz, quem sabe aquele tenista famoso, ele é russo, não, né? Ele não. Falou uma língua estranha aí. É isso aí, meu irmão. Esse cara, um terra, maravilha. Djokovic. É esse aí. Sabe que ele viu um tenista. Não sei se vocês viram esse vídeo. Um tenista postou um outro vídeo que estava em depressão e que queria tirar a sua vida. Sabe o que esse camarada fez? Ele só mandou uma mensagem para ele, falou assim: olha, não faça isso. Porque esse outro tenista, nada estava dando certo para ele, as coisas não estavam acontecendo na vida dele, ele pensou assim: vou tirar minha vida, nada dá certo para mim. Esse Djokovic, esse camarada aí mandou uma mensagem para ele, falou assim: olha, não faça isso, sempre há uma luz no fim do túnel. Aquele cara, recebeu a mensagem desse camarada, rapaz, e ele ficou assim. Sabe o que o Djokovic fez? Convidou esse outro tenista, eu esqueci o nome dele, para treinar com ele. Para treinar, e nesse treinamento deu um abraço nele. 2 treinamentos com ele, o cara já estava diferente. E para o último agora, ele foi participar de um torneio e ele ganhou o primeiro torneio da vida dele. Sabe o que Deus está falando nessa simples situação? Que Deus às vezes está usando alguém simplesmente para dar uma palavra de conforto para alguém. Às vezes um simples abraço que você dá em alguém, Deus está usando a sua vida.
Talvez você pense, mas eu queria fazer isso. Não, meu, um simples abraço que você dá a alguém na porta da igreja ali, é um abraço que a pessoa precisava. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Eu estou sem relógio que passou, me ajuda aí. E eu tive uma experiência seguinte. Eu estava no louvor da igreja. Eu também já fui ministro de louvor. Hoje eu passei a bola. Hoje eu aposentei, assim, praticamente, passei a bola para o Rafael, que é o meu filho de criação. Falei, Rafael, agora o louvor é contigo. Mesmo assim, de vez em quando eles me pedem para fazer um louvor lá na igreja, que eu sou daquela geração mais raiz, antiga. Então às vezes eu pego um violão, canto uns louvores que eles nem conhecem, de 1900 e alguma coisa. E aí, tipo assim, de onde saiu isso, pastor? Eu falei, da minha época, fica tranquilo, que vai. Isso aconteceu, irmãos? Eu estava no louvor ministrando aqui, igual a irmã estava aqui na unção. Deus me mostrou uma irmã lá atrás, e o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e dá um abraço nela e diga que eu amo a vida dela, que eu a amo. E aí eu falei, no meio do louvor, como é que eu desço e vou lá? Eu sei que eu peguei o violão, coloquei o violão e obedeci, irmãos, e deixei o ministério cantando, e fui lá, cheguei lá, dei um abraço na irmãzinha, era uma senhora, e eu falei assim, olha, Jesus manda te dizer que Ele te ama muito, eu não sei porquê, eu saí de lá aqui, te dou um abraço, recebo o abraço dele. A irmã chorou, molhou minha camisa toda, e foi baba para todo lado, e tal, e eu depois eu não entendi nada. Sabe o que aconteceu? Depois ela me procurou e falou assim, queria te falar uma coisa, e eu vim na igreja hoje, falei para Deus, meu Deus, se o Senhor não falar comigo, eu saio daqui e tiro minha vida hoje. Olha como é que Deus faz, um simples abraço. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus trabalha, querido, na minha vida e na sua vida, com pessoas que querem ser ocupadas para fazer a obra do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei quem é você, eu não te conheço direito, mas uma coisa eu sei, você não entrou aqui hoje para continuar do mesmo jeito. Deus vai te levantar transformado para transformar outras vidas, amém? Se você é um crente de banco, hoje você vai levantar e falar, a partir de hoje, eu não vou ser mais crente de banco, agora eu vou ser crente do manto. Terra, maravilha, aí ó. Meu amor. Vai ser desse jeito, você vai sair daqui hoje e falar assim, não, a partir de hoje tem esse negócio comigo, mas não, vou fazer a obra de Deus, eu vou ser um líder de célula abençoado. Eu ouvi o irmão falando de líder de célula aqui, ele falou, rapaz, o cara deu uma... Mas é outro mistério, né? Mas foi bênção, sabe, queridos? Então, Deus trabalha com propósitos, Deus trabalha com pessoas que querem ser ocupadas. Então, aprenda isso hoje. Se tem algo, querido, que você pode impedir o agir de Deus na sua vida, chama-se acomodação. Crente acomodado não vai viver propósito de Deus. Crente acomodado não vai experimentar milagres de Deus. Crente acomodado não vai experimentar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Mas crente em movimento é o que vai viver propósito de Deus nessa terra. Simão estava ali, voltando para o texto aqui, né, Simão? Rapaz, versículo 20, lá no livro de Lucas, deixa eu andar um pouquinho aqui, Lucas, tem um outro texto lá que é interessante, Lucas, se você quiser abrir comigo aí, 23, como aqui, já estou, Lucas capítulo 23, é a mesma versão, só que eu vou mudar um pouquinho aqui, porque fala que quando iam levando, tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que a levasse após Jesus. A diferença é que muda um pouquinho aí. Sabe o que significa isso? Que Deus quer que você seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Quando Jesus ia na frente, atrás viu o Simão com a cruz. O que ele estava fazendo ali? Ele estava descansando Jesus, que aquela cruz estava pesada. O que Simão estava fazendo ali, pastor? Ele estava servindo Jesus. Ele estava servindo aquele que seria o Rei dos Reis, Senhor da vida dele. Ele estava fazendo aquilo com alegria. Por mais que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele estava servindo. Deus está falando para mim e você que Deus quer fazer de nós instrumentos de bênção para outras pessoas. Sabe, às vezes nós pensamos assim, tem um irmão ali, eu preciso ajudar meu irmão. Nós vivemos numa época muito difícil. Vivemos numa época onde as pessoas só pensam nelas mesmas. Vivemos numa época, o egocentrismo tomou conta das pessoas. As pessoas é cada um por si e Deus por todos. No futebol a gente fala um por todos. Quem joga bola aí? E todos por um. No futebol tem isso, cara. O pau quebra no futebol. E se um brigar com o outro, o que acontece?
Pode falar, irmão. O pau quebra, vai todo mundo junto. Por isso que crente não briga, porque se brigar um vai ter que brigar todo mundo. Então o crente quando joga bola, ele se converteu, se o cara bater nele, ele falou, oh, glória, aleluia, varão. Terra, vai. Né? Passou, vou falar aqui um negocinho rapidinho. Nós estávamos no campeonato de futebol aqui da cidade de Copa Cristã, que quase que não tem nada de cristão, né? Mas tem. Esse último jogo agora, eu fui, tem um tempo que eu não ia, e eu fui, o time nosso ia jogar com o pessoal da segunda igreja Batista do Calvário, e aí eu fui lá e falei assim, pastor, só vai orar por nós? Eu falei, cara, eu vou orar só se eles realmente quiserem, porque não adianta orar quando eles entram, eles esquecem tudo. Aí não, hoje vai ser diferente. Aí eu orei e falei assim, olha, Senhor, aqui estão esses jovens, se alguém pensar em machucar o outro, Jesus tem misericórdia da vida dele. E eu falei para eles assim, olha, eu falei com o meu time, se tiver que perder, para não ofender o nome de Cristo, perde. E vocês, eu falo a mesma coisa, se tiver que perder, perde, mas não envergonhe em nome de Jesus não. E eu confesso para os irmãos, foi um dos melhores jogos que eu vi nos últimos campeonatos, pastor. O pessoal estava respeitando tanto, que até para chegar no outro estava meio assim, ó. Dá uma faltinha de levinho para não machucar o outro, porque tinha hora que tinha que parar o jogo. E a Ceifa ganhou por um detalhe. Foi 2-1, mas foi um jogo chorado. O time dos caras era bom. Tinham 2 gêmeos lá, que só Jesus na causa daqueles meninos. O Tique e Teco, 2 gêmeozinhos. Mas voltando para o texto aqui, sabe, querido? O que nós vamos ver aqui, Simão foi o ombro de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem sido o ombro do seu irmão? Quando seu irmão precisa de alguém para conversar, para chorar, você tem sido o ombro? Eu fiquei me perguntando, poxa vida, eu sou transformado? Sou. Se eu sou transformado, eu tenho que ser apoio de alguém. Se eu sou transformado, por que eu sou transformado? Como que eu vou evidenciar essa transformação? Deixando Deus usar a minha vida. E às vezes, querido, nós somos tão egoístas que nós não nos preocupamos com o nosso próximo. Nós vivemos um evangelho hoje, onde as pessoas estão vivendo por si e os outros, comunhão que é bom, nada. A Bíblia fala com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Né? Ali o Senhor ordena a bênção sobre nós. E tem pessoas, por exemplo, que não gostam nem de ir à igreja, pastor. Tem crente que fala assim, eu não preciso estar no culto para adorar. Eu adoro em casa. Não tem como, cara. Não tem internet agora, só na internet. Vou ouvir o pastor Silas Malafaia. Irmão, aquele homem, não esquece política. Volta para cá. Posso entrar nesse assunto não, né? Então, todo o processo transforma a minha vida para quê? Para ser bênção no meu irmão. Se eu não for bênção para o meu irmão, eu preciso ser transformado. Se você ainda não é bênção para o seu irmão, você precisa de transformação. Porque à medida que eu sou transformado, meu irmão precisa ver em mim uma pessoa que vai ser bênção na vida dele, ou vice-versa. Como é bom ter alguém que você fala assim, rapaz, esse cara é bênção na minha vida. Esse camarada, essa família é bênção na minha vida. Quando eu vim para Manhuaçu, já faz 18 anos agora, que eu estou em Manhuaçu. Eu vim com a minha esposa grávida, aliás, minha esposa, eu vim primeiro, ela veio depois. Ela estava grávida, eu vim em setembro, ela veio em janeiro, porque ela é gravidez de risco. Quando eu cheguei aqui, irmãos, eu não conheci ninguém, eu não tenho uma família aqui em Manhuaçu, família de sangue eu não tenho ninguém, eu tenho a família Ceifa hoje, que é a minha família. Mas, naquela época, a minha esposa quase que entrou em depressão. Ela chegou a pesar 43 quilos. Ela já é magrinha, pequenininha. Mas ela entrou em depressão, ela falou assim, vamos embora dessa cidade. Vamos embora, não aguento ficar aqui mais. Eu falei, não, Deus trouxe a gente, Deus vai sustentar a gente. Aguenta aí que vai dar, aguenta o processo. Nós vamos passar. Com o menininho chorando, meu menininho, minha criança, o Juninho, chorava, mas chorava, era a madrugada toda chorando. Jesus tem misericórdia. Ele tinha refluxo. Sabe o que aconteceu? Deus levantou uma pessoa na igreja, que eu nem tinha muita intimidade, e a irmã virou para nós e falou assim, a partir de hoje eu venho aqui na sua casa e vou fazer uma faxina na sua casa, pastor. Eu falei, eita glória. E a irmã fez faxina na nossa casa, assim, 2 vezes por semana ela limpava a nossa casa. E a irmã era madame, tá? Irmã que não tem empregada, madame, só anda no linho. A irmã, eu falei, uau. Olhei para aquela irmã que só anda no linho, mulher esposa de empresário da cidade. Ela, Deus mandou eu limpar a sua casa. Eu falei, se Deus mandou, obedece.
Meu irmão, e foi bênção na minha vida. Até hoje eu falo com ela assim: minha irmã, eu nunca esqueço o que você fez por nós. Eu lembro quantas vezes eu pegava meu menino chorando, né, durante o dia. E aí só estou contando isso para os irmãos, sabe por quê, queridos? Porque Deus quer fazer de você um instrumento de bênção na vida das pessoas. Não adianta você estar na igreja, não adianta você frequentar culto, não adianta você gostar de fazer as coisas de Deus, não. Se você não estiver disposto a ser bênção de Deus, você e eu precisamos de transformação na nossa vida. Eu tenho que ser transformado para transformar vidas. Não adianta eu querer minha transformação para ficar acomodado no banco. Volto a falar isso. Sabe, é tão lindo. Depois disso, minha esposa deu uma reagida, as coisas melhoraram, e graças a Deus eu arrumei um emprego para ela. E aí que ela saiu da depressão mesmo, depois que ela começou a trabalhar. Aí eu vi que o negócio era bom, arrumei outro emprego, pastor. Está filmando, né? Está gravando? Depois mostra para ela que eu falei isso. Arrumei outro, ela trabalha em 2. Esse dia quase que eu arrumei o terceiro. Mas aí já era demais, né? E aí eu falei: aí não. O meu menino que quase falou com ela. Mas eu sei dizer, Deus tem feito grandes coisas quando a gente se propõe a ser bênção na vida dos outros. E eu vou te falar mais, irmãos, as pessoas estão precisando de homens e mulheres que querem ser bênçãos. Hoje meu telefone tocou e de uma pessoa falou assim: eu preciso muito, não conheço, não sei quem é, mas falou assim: peguei seu contato com a ovelha sua e eu estou depressivo na minha cama há tantas semanas já, sem levantar da cama, me socorre. Aí eu falei assim com ele: vou ir agora. Ele falou: não, agora você não vem não, vem amanhã cedo. Falei: amanhã cedo eu vou lá na casa dele, não sei, vai me passar o endereço, eu vou lá. O que eu estou querendo dizer para você é que o mundo aí fora, as pessoas talvez perto de você, está precisando de um suporte seu. Às vezes alguém que simplesmente dá um ombro. A Bíblia fala para mim e para você: um ao outro ajudou, seu companheiro diz que esforça-te, suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. O que é suportar? Dá o ombro, fala: vem comigo, eu vou caminhar com você. Porque às vezes não tem pessoas que estão perto de nós, que não querem caminhar mais, talvez não estão na igreja mais, estão afastados do caminho do Senhor, e Deus está nos incomodando nessa noite, para sermos transformados, para transformar essas vidas que precisam de transformação. Por último, deixa eu acabar aqui, senão eu vou até amanhã. Pastor Rob não me chama mais. Vamos lá, por último, lá em Romanos capítulo 16, para a gente terminar. Sabe, para você ser transformado, você não pode olhar para o imediato, você tem que olhar a longo prazo. O que é isso, pastor? Eu não posso pensar que eu estou sendo transformado aqui agora e que algo já vai acontecer na minha vida. Eu lembrei do apóstolo Paulo, né? Ele se converteu, passou um tempo só lá na frente que ele foi usado por Deus. Mas toda transformação nossa, lá na frente nós vamos colher. Voltando para Simão, Simão carregou a cruz de Cristo. Simão experimentou aquele momento maravilhoso na vida dele. Aquilo marcou a vida de Simão. Naquele exato momento ele pensou assim: eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu fui escolhido, mas uma coisa eu sei, já que eu estou aqui, eu quero experimentar o máximo desse homem, porque tem algo na vida deste homem que eu preciso para a minha vida. Quem era este homem? Era Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu estou aqui para te dizer algo, querido: Jesus é suficiente na minha vida e na sua vida. Jesus é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Glória a Deus. E se eu entender isso na minha vida, investir nisso na minha vida, lá na frente, irmão, não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Lá em Romanos, se você voltar lá, vamos lá em Romanos rapidinho, no capítulo 16. Capítulo 16, verso 1, 3, é 13, 12,9, vamos lá. 99, 3, diz assim a palavra de Deus, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Está falando de quem aqui? Está falando da família do Simão. Sabe o que está falando para mim e você? A família de Simão, depois que ele experimentou a vida em Cristo Jesus, depois que ele foi transformado, lá na frente, Deus salvou a casa dele, Deus salvou o filho, Deus salvou a esposa, Deus salvou a família daquele homem. Por quê? Porque ele decidiu ser transformado para transformar a casa dele. Deus quer transformar a sua casa, Deus quer transformar a sua família, que começa através de você nessa noite, que começa através de nós. Sabe, a Bíblia cita a família de Simão como uma das famílias mais importantes
importante daquela época no conceito de pessoas que trabalhavam na igreja. Porque Paulo falou isso. Alguns estudiosos falam em Atos também sobre a família de Simão. O que eu acho maravilhoso e lindo na história desse homem é isso. Deus pegou aquele homem que ninguém sabia quem era. Deus pegou um homem que estava vindo do trabalho, mas um homem que aceitou viver o propósito, que aceitou passar pelo processo, para lá na frente, olhar para a casa dele e saber que a família dele estava aos pés do Senhor Jesus Cristo, que a família dele foi transformada também, porque ele foi transformado no encontro dele com Jesus. E quando eu olho para isso, que a cruz que você carrega hoje é a glória que Deus vai revelar na vida de alguém amanhã. Talvez você está carregando uma cruz, você está falando, pastor, está pesada, está difícil, pastor. Mas vai haver o momento da transformação, vai haver o dia da salvação, e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus, porque através da sua vida, pessoas vão ser transformadas. Simão experimentou isso aqui, querido. E Paulo cita a vida de Simão, a Bíblia fala da vida de Simão, e a pergunta que eu falo para você: quem vai falar de você lá na frente? Como vão falar de você lá na frente? Será que as pessoas vão olhar para trás e falar assim, ali vai a família do irmão fulano de tal, porque através da vida dele, a família dele foi transformada, os amigos dele foram transformados? Sabe, querido, isso é muito lindo, quando a gente olha para isso e vê o que Deus faz lá na frente. Talvez hoje você está pensando assim, pastor, mas hoje eu não sei. Mas se você está aqui na conferência transformação, chamados para transformação, é porque Deus quer te transformar, para você transformar outras vidas lá fora. Sabe, aquela situação trágica, humilhante daquele homem naquele início, de ser colocado, chamado, pum, colocou, carrega essa cruz aí. Ele poderia questionar muitas coisas, mas lá na frente ele entendeu que ele foi transformado, e através da vida dele muitas outras pessoas foram transformadas. Eu quero dizer para você que vou contar um testemunho do Rafael, porque muita gente não conhece, pastor. Muita gente não conhece o Rafael. O Rafael vai estar aqui domingo de manhã. Muita gente conhece, de ouvir falar, sabe quem ele é, mas não sabe muito da história dele. E tem tudo a ver com essa palavra. Por quê? O Rafael era um garoto. Cadê o menino que ia tocar um teclado que pode vir agora? Esse camarada é bom, hein, rapaz? Ele falou comigo assim, eu não sou baterista, não. Eu falei, o quê? Você não é baterista, não? Não, eu toco um pouquinho de bateria, toco um pouquinho de teclado, toco um pouquinho dos negócios, tudo. O cara toca tudo, o cara é monstro. Isso não é benção. Rafael, quando eu conheci o Rafael tinha 14 anos. Vou concluir aqui nisso aqui. Com 14 anos o Rafael já tinha não sei quantas passagens pela polícia militar. Rafael mexia com droga, crack, pesava alguns quilos, magrinho, hoje você vê aquele jeito. E quando o Rafael, conheci o Rafael falou assim, pastor, escuta isso que eu vou te falar. Eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus na minha vida, de uma oportunidade. Como é que você dá oportunidade para um menino que mora na rua, mexe com crack e super nervoso? O Rafael passou uns momentos e um dia eu falei com ele assim, eu vou te adotar. Eu vou te adotar. Eu lembrei da cruz aqui agora. Eu vou carregar essa cruz para dar um suporte. Resumindo, eu levei o Rafael para minha casa. Tem muito mais história, mas o Rafael eu levei para minha casa com 14 para 15 anos. Montei um quarto para ele. Falei, a partir de agora, você é meu filho como outros filhos que eu tenho. Vou te dar um quarto, você tem uma cama. Aí ele falou assim, eu não sei a última vez que eu dormi numa cama. E aí deixei ele lá. Ele fez 15 anos, fizemos um bolo para ele. Fui na escola, falei assim, a partir de agora o Rafael é minha responsabilidade. Se ele pisar na bola, me chama que eu venho cá e quebro o pau com ele. Que agora ele tem pai. A primeira semana o Rafael aprontou na escola. Eles me ligaram, pastor, Rafael, ó, tem jeito não. Aí eu fui lá. Rafael estava no meio dos meninos que fumavam os baseados.
Peguei no meio dos meninos e falei, vamos embora para casa. Chamei lá, neguinho. Eu falei, bora. No meio do caminho, minha mulher já acertou o rim dele. Minha mulher baixinha, mas brava, gente, você não tem noção. Brava. E aí ele chegou em casa, pediu desculpa, perdão. Falei, se eu for chamado mais uma vez na escola por causa de você, eu vou te bater na frente dos meninos. Vou te perdoar, não. Nunca mais me chamou. Quando ele ia batizar, resumindo aqui para batizar rápido, a tia Juliana lá, a Ju lá na igreja, Juliana Nogueira, acho que algumas pessoas, ele arranhou o carro dela todinho, porque ela brigou com ele, pastor. Chamou a atenção dele, foi lá, você chamou minha atenção? Me espera lá fora que você vai ver. Chegou lá fora, irmãos, arranhou o carro da mulher todo, que não tinha como pintar, tinha que mandar pintar tudo de novo. E o marido dela queria bater no Rafael. Aí eu falei, não, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. O Rafael vai pagar o conserto do seu carro. Ele foi, trabalhou e falou, eu vou pagar o conserto. Aí o homem falou assim, amoleceu o coração, precisa não. Só de você pedir perdão e vir que você está mudando, precisa não. Resumindo, irmãos, Rafael passou 2 anos, 3 anos. Quando o Rafael completou 18 anos de idade, o meu evangelista Fábio Lacerda, sargento Lacerda, falou para mim assim, pastor, aqui na minha mão, ó, ordem de prisão para o Rafael, por todos os crimes que ele já cometeu. Te aconselho ir lá na delegacia, procura a doutora Lugian, conversa com ela, fala que ele já mora com o senhor, que ele já não está praticando mais esses crimes e vê o que dá. Se batesse na mão de outro PM, ele era preso agora, mas chegou na minha mão. Até nisso Deus cuida, querido, até nisso Deus cuida. Escuta, fui lá na doutora Lugian. Quem conheceu a doutora Lugian? Que algumas pessoas conheceram. Que mulher abençoada de braba, né? E braba. Rapaz, que a mulher era bênção. Cheguei na doutora, Rafael agora é meu filho, mora comigo. Já tem 3 anos que ele mora comigo. Peguei com 14 para 15, já fez 18 anos. E é meu filho, mudou de vida, não mexe com droga mais, trabalha. A dona Dalva deu um trabalho para ele de Ziquita. O menino está estudando, benção. Aí ela virou, é mesmo, Rafael? É. Ela fez assim, irmãos, a partir de hoje, não pisa na bola, porque agora não é o seu nome, é o nome do pastor. Se você pisar na bola, eu te acho aonde você estiver. E a partir de hoje, você não tem mais nada para ninguém. Rasgou, não deve mais nada para ninguém. Você está livre. Sabe o que aconteceu, irmãos? Rafael hoje, lá atrás, Rafael se tornou hoje o líder de jovens da nossa igreja. Casou, tem 2 filhos maravilhosos, meus netos, a Elisa e o Pedro. E fala num garoto que me dá alegria e prazer. Sabe por quê? Hoje ele é transformado e transforma muitas vidas por causa da vida dele. Eu estou te falando isso porque não basta você estar na igreja, você precisa ser transformado para transformar. Quando o Rafael foi lá para casa, muitos irmãos falaram assim, pastor, você é louco, como é que você coloca esse cara dentro da sua casa, sua mulher é uma mulher bonita, nova, seus meninos são criança, o Juninho estava, o Gabriel estava recém-nascido, o Rafael ficava assim, dormir na rua, o Juninho estava maiorzinho já. Eu falei assim, sabe por que eu coloquei dentro da minha casa? Porque Deus falou que esse menino só precisa de alguém para ser um suporte na vida dele, e eu vou me colocar no lugar, eu vou carregar essa cruz, porque lá na frente eu sei que Deus vai dar vitória, e hoje eu vejo isso na vida dele. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque nós somos chamados para transformação. Se você só precisa falar, Deus, eis-me aqui, eu quero ser transformado, para ser um canal de bênção para outras pessoas dessa cidade. Vamos ficar de pé, vamos orar?